Olá, meus amigos aqui do Reavaliando. Vamos hoje falar de um mega clássico do Arnold Schwarzenegger. Eu acredito que seja a primeira ficção científica aqui do canal. Predador é pouco uma mescla de tudo. Vamos falar do O Vingador do Futuro. Esse sim, meus amigos. Classicão do Arnold Schwarzenegger. Aqui, pessoal, é a revista 7 de 1990, número 39, falando sobre o filme Bastidores Ótimos. Tem uma entrevista excelente com o Arnold Schwarzenegger. Esse DVD aqui, gente, quem fez na Universal aqui do Brasil merece um prêmio, que é destacando como se o Vingador do Futuro fosse uma história em quadrinhos. Ele realmente parece muito uma história em quadrinhos. Tem aqui um cardzinho também, quem puder ver. O Vingador do Futuro. Vou colocar melhor para vocês. E isso, o Vingador do Futuro. De novo aqui o DVD, para que vocês possam ver. A revista caiu, exato. Quem puder comprar essa revista 7, eu recomendo. Ela não sai tão cara nos sebos da vida, ou até no próprio Mercado Livre. Mercado Livre acho que custa R$10 sem frete. Vale a pena, gente. E o que acontece? Vamos colocar aqui o Vingador. O Vingador do Futuro é baseado num livro do Philip K. Dick, um conto. O Philip K. Dick fazia vários contos. E aquele filme, eu estava até discutindo com um amigo meu, o visual dele envelheceu, ele datou no visual, mas a trama não. A trama e a edição continuam intactas, senhores. Tem aquele remake, não é bem remake porque é baseado no livro do Philip K. Dick, com Colin Farrell, que também é muito bom, eu também recomendo. Mas aqui que está a essência, gente. Eu acredito que nos filmes atuais faltam muito essa loucura que tem aqui no filme. A revista 7, vou mostrar para vocês de novo aqui, para que vocês possam ver exatamente. Schwarzenegger total. Ela detonou o Arnold Schwarzenegger nesse período. Ela detonou. E aí fica aquela minha teoria. A crítica não aceita esse tipo de filme. Eles colocam na capa, mas eles fazem questão de derrubar. Ele já da esquina eles já vão brigando quando sai esse tipo de filme. Aí o que acontece? O Arnold Schwarzenegger ele vai melhorando sim como ator nesse filme aqui. Ele interpreta o Douglas Quaid. E o Douglas Quaid está com a vida naquela rotina, já tem 8 anos de casado, não sei o quê. Embora é casado com a Sharon Stone, mas todo mundo passa por uma crise no casamento. O que acontece? Ele está entediado, ele vê que aquilo não está batendo, aquela realidade parece que não é a dele. Só que ele vai na Ricoh, e na Ricoh ele descobre que tem os implantes de memória. Aí eu fico pensando, será que não foi daqui que os roteiristas do Wolverine tiraram aquela ideia dos implantes do Wolverine, do Logan? E eu acredito que foi deste filme aqui, ou do conto original, mas enfim. O que é legal aqui no Total Recall, que é o nome original em inglês? O Douglas Quaid, ele é um operário, ele trabalha com aquela britadeira, ele é um cara mais do povão. Eu acredito que por isso que muitos filmes do Arnold nós temos essa identificação. O Arnold, ele dava uma bilheteria enorme lá em 1990, meados de 1990. Muitos dos seus filmes superavam o do Stallone em termos de bilheteria. E esse filme aqui, gente, quando ele estreia em nono nos Estados Unidos. Ele não estreia em primeiro, até porque a trama é mais complicada. O Arnold, como diria o meu amigo aqui do canal, o Alexandre Rodrigues, ele fez a galera pensar. Porque Hollywood, quando faz esse tipo de filme, ela não quer que você pense. A maior prova é o Velozes e Furiosos da vida, que não tem trama. É só carro correndo atrás de carro. O filme todinho, uma, 2 horas de filme, você só vê aquilo no Velozes e Furiosos. Mas aqui não, gente. O que é o legal aqui do filme? Ele brinca com aquela possibilidade. Será que eu tenho memórias falsas? Será que eu já fui um espião? Será que essa minha esposa não é a minha esposa na realidade? E tem aqueles efeitos incríveis da Light Magic. Datou aquele visual do metrô, das casas, dos prédios. Parece que foi... A gente sente que foi no estúdio. Agora já as imagens de Marte são muito bonitas. Ali aqueles panoramas, aqueles closes que o Paul Verhoeven coloca é muito bacana. E a gente sente uma Marte fria, sombria, tem guerra o tempo todo. Aliás, não podemos deixar de citar aqui o Paul Verhoeven, o cara que fazia filmes de arte lá na Holanda, com muito sexo e violência, mas não são filmes de arte, apesar desse sexo e violência, e vai para Hollywood, faz o Robocop, o Vingador do Futuro, o Instinto Selvagem.
faz a bomba Showgirls, até hoje é o único diretor que pegou o Framboesa, nenhum outro diretor teve essa coragem, ele foi lá, se recupera o Paul Verhoeven com o Tropas Estelares, hoje é um filme super difícil de se comprar em DVD, mas o que acontece aqui? E tem aquela luta incrível das duas mulheres, a Rachel Ticotin e a Sharon Stone. É uma pena que a Rachel não foi para a frente, merecia uma carreira melhor. Aquele Johnny Cabe, aquele motorista de táxi, a voz dele no original, para quem não sabe, é do Robert Picardo, um dos atores favoritos do Joe Dante. Joe Dante, grande amigo, filma bastante com o Robert Picardo. Acho que 80, 90% dos filmes do Joe Dante tem o Robert Picardo. É quase... Talvez a melhor aparição do Robert Picardo seja no Viagem Insólita, com aquele cowboy safadão, meio canastrão, mas enfim, voltando aqui ao Vingador do Futuro. E mostra aquele negócio das corporações, como as corporações podem dominar tudo, como elas vendem até o ar, se for possível. Não se engane, o governo ele vende até o ar para vocês. Se vacilar, independente se seja A ou B, o governo quer vender. Ou corporações, mas enfim. Como é bacana isso aqui. Aí me chateia aquela galerinha que fala que esses filmes não têm história. Claro que tem uma parte que não tem e tem uma parte que tem. Até discuti com o senhor outro dia numa amostra, eu faço esse vídeo aqui dedicado a ele. Quem sabe ele vê um dia. Mas enfim, isso aqui que é o legal. O Arnold, ele vai para Marte, ele se identifica com aqueles alienígenas, eles veem que aqueles alienígenas estão passando dificuldades, que eles vivem meio que numa periferia. Você vê que tem o pessoal rico, naqueles hotéis, tudo bem instalado, e o pessoal naqueles inferninhos, nas feiras. É uma bagunça total Marte. Ou seja, parece que a Terra foi para Marte. Você tem essa sensação que a Terra foi para Marte. E o que acontece? E tem dois atores que sabiam muito fazer vilões naquele período, que é o Michael Ironside, está no Top Gun, no Tropas Estelares também do Paul Verhoeven, no Scanners, e o Ronny Cox, que é aquele mega empresário lá do Robocop, o chefe dos amigos do Ed Murphy não tira da pesada, está no clássico Amargo Pesadelo do John Boorman. Eles sabem, os caras são meio que Lex Luthor, meio que rei do crime, eles controlam toda a Marte. E você vê que tem uma grande sacada ali. Será que não tem como liberar o ar para essas pessoas? Será que elas vão ficar a vida toda submetidas a essas grandes corporações? Mas aí o que é o legal, porque o cenário, a SETI acertou uma coisa aqui que eu concordo. O cenário é de filme B. Agora, as paisagens são de grandes produções. E é um filme que é feito pela Carolco, gente. A Carolco estava tentando concorrer naquela época com a Warner, com a Universal, ela quebra. A Carolco, ela conseguiu dar um passo além, coisa que a Canon não conseguiu. A Canon não conseguiu competir com os grandes. A Carolco conseguiu, quebrou também, mas eles fizeram uma tentativa. E o que acontece? Perdão. E o que acontece aqui? É um trabalho excelente da DreamQuest e da Industrial Light Magic do George Lucas. A DreamQuest fez filmes como A Hora do Pesadelo 3, Os Garotos Perdidos, Bateu o Correio com Jack Chan, uma senhora empresa de efeitos especiais. E da Light Magic também. Esse Oscar aqui, gente, o Vingador nem concorreu, ele já ganhou direto. Foi prêmio especial para você. Para a época, eram efeitos muito, como eu vou dizer, arrebatadores. Aí a prova, sim, que o que acontece aqui nos filmes do Arnold, que a gente pensa, principalmente o Vingador do Futuro, é um climão de história em quadrinhos. Talvez por isso o Arnold tenha feito mais sucesso que o Stallone no período, pois os filmes do Arnold tinham violência, correria, sangue, histórias em quadrinho, eram muitíssimo bem editados. Talvez a nova geração não curta tanto. Quem está mais acostumado com Mulher Maravilha, Os Vingadores, o Esquadrão Suicida, não acha tão bom. Mas se você quer ver a trama, até aquela cena em que o Ronny Cox, o personagem dele, esqueci o nome do personagem agora, mas enfim, ele fala que todos vão morrer, não sei o que, não sei o que. Como o Arnold se livra daquele cara, é um politicamente correto que eu não vejo hoje em dia. Talvez, pessoal, o Total Recall, ou Vingador do Futuro, seja o primeiro filme onde um homem é usado como escudo. O Arnold usa esse homem como escudo e depois isso é muito imitado e até meio que satirizado em produções seguintes, tal. É um top 5 aqui do Arnold. Entre os 5 filmes do Arnold, você pode colocar tranquilo o Total Recall. E também, eu quero destacar aqui, eu não posso fazer essas heresias. O trabalho do Robert Bosch, que é um grande make-up ou maquiador, trabalhou em quase todos os filmes do Joe Dante, ele é o homem de confiança do Joe Dante. Aquele negócio do Viagem Sólida, quando o Jack Porter começa a girar, é criação do Robert Bosch e outras feras dos efeitos especiais.
E também uma trilha excelente do Jerry Goldsmith. Na minha opinião, foi a melhor trilha do ano de 1990. Aí é onde que a gente vê que a academia ela dá sempre um passo atrás. Ela poderia indicar de melhor roteiro adaptado, porque quem fez aqui o roteiro foi o Ronald Shooter, o Daniel Benioff, o criador do Alien. Poderia sim indicar o melhor roteiro adaptado. Talvez você vê que eles não indicam filmes de ficção baseados em livros. Você vê que é extremamente raro isso acontecer na academia. E também aquela trilha do Jerry Goldsmith, meu senhor, na minha opinião, foi a melhor trilha de 1990. E você vê os filmes que concorrem naquele período de trilha sonora, é o Dança com Lobos, é o... como é que é o nome daquele outro, meu Deus? O Poderoso... Ó, que absurdo eu ia falar aqui. O Poderoso Chefão Parte 3, o Ghost. Você vê que são aquelas trilhas, né, já no esquema de concorrer. Não é que são ruins, mas enfim, essas trilhas adrenalina parece que não pode concorrer. Aliás, pessoal, vocês que são mais novos, nós vamos destacar aqui o trabalho do Jerry Goldsmith. Vamos ter um reavaliando aqui sobre trilhas sonoras, pois eu acho que é importante sim falarmos de trilhas sonoras. A minha dica aqui, gente, é o seguinte. Total Recall. A refilmagem do Colin Farrell é muito boa, mas aqui que é bruto. Aqui tem sangue, tem sexo. Aliás, aquela cena da moça, aquela alienígena com os 3 seios, sim, tem uma alienígena aqui com 3 seios. Não passa na Hollywood hoje. Hoje o corte seria inevitável nesse tipo de filme. E até aquele... Vou tentar não entregar o final. Se o mar entra... O mar não. Se o ar entra ou não entra em Marte. Como é bacana aquilo ali. Aquelas pessoas sofrendo. O Arnold tentando vencer aquele vilão a todo custo. E aquela revelação final. Você entra no clima tanto da direção do Paul Verhoeven como da trilha do Jerry Goldsmith. Você percebe se aquelas pessoas vão ter ou não aquele final feliz. E o Goldsmith, ele tinha esse negócio com ele. Ele sabia fazer uma trilha de adrenalina, mas também tinha momentos belíssimos de ternura. Uma coisa que eu não vejo hoje em dia nos compositores de hoje em dia. Eu vejo o pessoal brigando, discutindo porque o compositor da liga saiu, não sei o quê, não sei o quê. É porque essa galera não sabe realmente o que é um grande compositor, que é o John Williams, Jerry Goldsmith, todo esse pessoal do período, Hans Zimmer, né, Alfred Newman, que fez o longa lá, o logo da Fox, aquele... Mas enfim, gente, fica aqui essa dica, Total Recall. Quem puder comprar a revista, recomendo bastante. O DVD aqui do Arnold Schwarzenegger. Pode ser comprado nas Americanas. Quem não tiver, talvez... Eu acredito que eu tenha alguns repetidos aqui na coleção. Por favor, gente, compartilhem, divulguem. Agradeço as inscrições que eu já tenho no canal. Eu considero todos esses assinantes que eu tenho. Eu estou muito feliz mesmo com isso. E compartilhem, curtem e até o próximo Reavaliando, amigos e amigas.